Hebreus capítulo 12. Nós vamos fazer leitura hoje de 3 versos apenas. Mas antes da gente ler, eu quero fazer uma pequena introdutória, para a gente entender um pouco sobre o que vamos falar nessa noite. Nós estamos dando sequência. Primeiramente, deixa eu falar que tem uns irmãos que nos visitam. Irmãs, sejam bem-vindas, fiquem à vontade. É maravilhoso, a gente ama receber visitantes. Glória a Deus pela vida de vocês, fiquem à vontade. A gente tem dado sequência, irmãos, nessa série de ministrações sobre cópias de Jesus, é o tema, né, o nome principal, o caminho para a maturidade. Ou seja, nós como cópias de Jesus, buscamos sempre amadurecer. Essa é a expectativa do ser humano, ao envelhecer, amadurecer. E assim também é na nossa caminhada com Cristo, ao decorrer do tempo, quando vai se passando o tempo da nossa caminhada cristã, a gente amadurecer em Cristo. E amadurecer em Cristo é confiar mais em Jesus. Amadurecer em Cristo é ter a esperança em Jesus. Porque a verdade é, meus irmãos, que quando a gente começa a caminhada na vida cristã, a gente acha que muitas vezes servir a Cristo e seguir a Cristo é só flor, né? É mar de rosas. Mas não, a primeira luta que nós encontramos é com nós mesmos. O primeiro inimigo, e talvez maior que o inimigo da nossa alma, que é Satanás, é nós mesmos. É esse o primeiro inimigo que você precisa vencer. É negar a si mesmo, é lutar contra a vontade da carne. Então você começa a entender e começa a amadurecer. Mas muitos nesse processo já param aí. Falam, não, mas isso é muita luta. É muito difícil ser cristão, porque eu vou ter que negar a mim mesmo, as minhas vontades. E isso não é bom, porque não foi isso que me prometeram. E talvez nem alguns não culpados por isso. Mas porque é prometido isso. Alguns pregadores, ou falsos pastores, eu digo assim, afirmam, meus irmãos, eles pregam outro evangelho. Um evangelho que não precisa negar a si mesmo. Um evangelho a qual a pessoa vai vir, vai ser feliz, não vai ter doença, e se tiver doença é porque não tem fé, e se faltar coisa lá na tua casa é porque você não teve fé, é porque você não determinou, você não decretou, e isso é errado. Não é isso que a Bíblia fala, não é isso que Cristo nos chama a ser maduros nele. E o título para essa mensagem de hoje, meus irmãos, é A Inspiração para uma Carreira Cristã Perseverante. Eu quero te convidar a orar mais uma vez. Curva sua cabeça. Senhor Deus, nós te louvamos agora, Senhor Deus, pela tua palavra, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por poder estar aqui nesse momento. Poder meditar na tua palavra e poder ser edificados por ela. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, torne nossa mente cativa nesse momento, Senhor Deus, para tudo aquilo que o Senhor vai nos falar aqui, para tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar, para que possamos colocar em prática tudo isso, Pai. Pai, em nome de Jesus, que nós saiamos daqui hoje mais maduro do que entramos, que nós saiamos daqui hoje mais confiantes no Senhor do que nós entramos aqui, Pai. Assim, esse é o meu pedido nessa noite, Pai, e peço junto com a tua igreja que o Senhor use a minha vida, segundo a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, contrariando ao que tem sido ensinado e dito atualmente, e que tem ganhado notoriedade, a vida cristã não é um mar de rosas, como eu falei. Não é um mar de rosa. Em nossos dias tem sido comum alguns líderes religiosos fazerem convites a uma jornada, a uma caminhada cristã, mas como se isso fosse um modelo de vida que fosse tudo tranquilo, longe de privação, longe de dificuldades, ou seja, olha, você, como é que diz aquele, só não come picanha porque tu não tem fé. Não, porque tu não tem dinheiro para comprar mesmo, é difícil, é caro. Mas essa é a realidade. Eles apresentam um modelo de vida, então, que, teoricamente, é blindado de embates na vida. Você não vai se incomodar com ninguém, e aquele que se levantar, tu já fala, olha, não se levantei contra o ungido, e aquele que te fala mal, tu ora e repreende em nome de Jesus, que é o inimigo. E aqueles problemas, não, tu não vai ter nenhum problema. Doença mesmo, nem gripe tu vai pegar, porque agora tu é cristão. Não, irmãos, vai pegar gripe. Nós estamos suscetíveis a qualquer coisa. A todos os males e doenças. Se assim o Senhor permitir, a gente vai pegar. Agora, não só apenas aos obstáculos comuns de um ser humano, mas também, então, aqueles que são típicos de um discípulo de Jesus. Sempre que colocamos esse tipo de mensagem, meus irmãos, à luz da Escritura e da história da igreja, nós vimos, então, fica claro para nós uma desconformidade. Porque nós vemos no passado, meus irmãos, olhando para trás, como os discípulos que seguiam Jesus, estavam com Jesus, seguiram Jesus, passaram dificuldades. Como eles enfrentaram barreiras. Então fica claro, meus irmãos, que esse discurso, ele é um discurso errado, porque
Não é essa vida e esse modelo de vida que Jesus mostrou para nós. Não é esse modelo de vida que Jesus deu para nós, porque nós vamos ter aflição. Você vai ter aflição, e essa é uma má notícia para ti nessa noite. Você vai ter. A boa notícia é que você tem com Jesus. A boa notícia é que ele diz que ele já venceu. Essa é a boa notícia. E agora, quando olhamos para trás, então, meus irmãos, nós olhamos e vemos então que a igreja do Senhor Jesus, ela sofreu, ela passou por lutas, dificuldades. A igreja do Senhor Jesus foi submetida a muitas dificuldades. Não há na Escritura nenhuma promessa de que seremos privados ou protegidos desses momentos adversos da vida. Glória a Deus, por isso que eu iniciei hoje orando aqui, meus irmãos, dando glória a Deus, porque nós estamos hoje num ambiente legal. Você está escutando barulho de bomba? Escuta. Nada, silêncio total, meus irmãos. Escuta as crianças falando na salinha. Barulhinho do exaustor ali do projetor. Mas em alguns lugares, meus irmãos, tem gente como Israel, como a Síria, os países ao redor, que ninguém tem esse silêncio. É bomba e bomba e bomba e bomba para todo lado. Mas nós temos essa paz hoje aqui, mas e se nós não estivéssemos em paz? E se tivesse bomba para lá e para cá? Nós não estamos privados dessas situações, porque o mundo é levado por isso por causa do pecado. É concorrência disso, é concorrência daquilo, é luta por causa de lugares, por causa de terra, por causa de poder. E sempre existiu e sempre vai existir. Agora, ao longo então de todo o Novo Testamento, meus irmãos, os registros deixam claro para nós que a jornada de um discípulo de Jesus é repleta de obstáculos e desafios. Não tem como não ter. Se você não tem obstáculo e desafio como servo de Jesus, então você não é um discípulo de Jesus, você não tem sido um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque vai ter. E como eu disse no início aqui, talvez a pior e a maior luta que você tem é contra você mesmo. É o teu ser interior. É esse ser que luta. Agora, muitas pessoas então têm aderido a uma vida evangélica. E talvez falaram agora que daqui a alguns anos os evangélicos serão a maioria na nação brasileira. Mas a hora que o negócio aperta, quantos será que verdadeiramente vão fixar e permanecer se o negócio apertar? Chegarem a apertar mesmo, e aí? Você é cristão ou não é? Se for cristão, vai para bala. Se não for cristão, você vai passar batido hoje. Hoje tu vai viver. E aí, quantos dessa maioria que será? Verdadeiramente? Então, meus irmãos, muitas pessoas têm aderido a essa vida evangélica como forma de amenizar as suas dores, ou mesmo de dar sentidos a elas. Esta forma de vida, então, se torna uma espécie de estilo de vida, de sucesso, livre de problema e privação. E você tem internet igual eu, você tem um celular igual eu, até as crianças têm hoje, você tem acesso. Vai ver o profeta, do profeteiro e do outro, e que vão falar, olha, é assim, porque eu vivo uma vida de sucesso, porque eu tenho uma vida assim, porque eu não fico, porque nada me pega, porque eu sou blindado, porque... Agora me diga na história, meus irmãos, você viu na história bíblica alguém ficar para a semente? O Senhor Jesus ressuscitou, ele vive, mas os outros morreram. Mas esses caras querem então uma vida agora livre de problema e vendem isso. E muitos se dizem evangélicos e vêm em busca disso. Agora a vida dos apóstolos, meus irmãos, registrada no Novo Testamento, mostra uma realidade bem diferente. Que as pessoas às vezes não estão dispostas hoje a aceitar no dia de hoje. Muitos não estão dispostos a aceitar essa vida lá de trás. Se nós olhar a fundo, meus irmãos, a história dos apóstolos, hoje nós olhamos Paulo, que escreveu muitas cartas, olhamos os apóstolos e falamos, olha, que homem de Deus, a gente tem essa percepção. Mas imagine Paulo hoje, na nossa realidade de hoje, preso, sem nada, sozinho. Muitos hoje diriam, Paulo é um fracassado, acho que Deus nem está com ele. Não, servo de Jesus nada, está preso. Passando fome, cada cidade que ele chega, ele apanha. Aquele não é açoitado, ele é jogado para fora. Aquele não é jogado para fora, é apedrejado. Não, ninguém ama esse cara. Não, isso aí não é de Jesus. Uma vida sem dinheiro. Uma vida sem saúde, sem conforto, sem aplausos.
Não parece então um bom negócio? Quando surge essa ideia, meus irmãos, nos dias de hoje não parece ser um bom negócio. Se falarmos e levar a realidade para muitos que se dizem cristãos hoje, essa realidade, muitos repensam a sua fé. E o grande desafio em nossos dias então tem sido permanecer na proposta original do nosso grande mestre, Senhor Jesus Cristo. Permanecer e prevalecer no Senhor. Na promessa e na proposta original que Ele nos fez, que é tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Essa é a proposta original. Jesus não falou, vem e tudo isso aqui eu vou te dar. Quem falou isso foi Satanás. Satanás falou, ó, se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso aqui que está vendo. Ó. Mas Jesus não falou isso não. Jesus não falou, se tu prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos, você vai ser poderoso, você nunca vai ter doença, tu não vai passar necessidade. Não, Jesus falou, tome sua cruz. Quer me seguir? Tome sua cruz. E tomar a cruz, meus irmãos, é um sentido de negação. Quando a cruz se torna pesada, logo é largada de lado. Agora, então, que tipo de homem moderno aceitaria uma proposta dessa? Cruz? Seguir alguém? Piorou. Só se for influência. Aí eu sigo. Negar as suas vontades? Nunca. Só que falta, eu passava necessidade quando eu era criança, agora que eu tenho condição, eu vou mais desfrutar. Negar a minha vontade? Nunca. Então nossa sociedade celebra a forma de vida sem complicações. Cheia de atalhos. Não, vou passar dor aqui, vou passar sofrimento aqui. Não, vou pegar um atalho, eu vou por lá. O senhor está me pedindo para ir por aqui? Jonas? Não. Eu vou pegar um navio para Tarsis. Eu vou para Nínive. Mas, credo. Uma vida independente, cheia de atalhos, sem necessitar seguir outra pessoa. A verdade da vida cristã não é agradável aos olhos daqueles que veem com olhos carnais. E não basta você ir longe, quem sabe na tua família alguém falou assim, hoje tu vai para o culto? Hoje ainda alguém te falou isso, quem sabe? Olha a chuva, olha o friozinho. Que bom para ficar em casa, vendo o jogo, assistindo Faustão, nem sei se passa Faustão mais, não passa, acho, né? Assistindo qualquer outra coisa. Sei lá, vai ver um Netflix. Olha que noite maravilhosa. Com a perspectiva carnal. E talvez não foi alguém que não é crente, às vezes um crente te falou isso. Um cristão, mas que está longe do Senhor. Já se afastar do Senhor, começa a ver as coisas carnais e fala assim, não, né? As coisas espirituais já não têm valor. A caminhada com Cristo já não tem valor. Agora todo cristão, meus irmãos, é chamado a uma vida de desafios. Ou seja, uma corrida. E uma corrida que exige dedicação, concentração, preparação, atenção no objetivo. E o autor de Hebreus aqui compara a jornada cristã do cristão como uma corrida. Cercada de espectadores. Sujeita a muitos obstáculos. Não é fácil não, vai ter obstáculos. Distrações que podem nos fazer esmurecer na corrida. O texto hoje que meditaremos, então, meus irmãos, ele nos convida a uma vida que enfrenta de frente os desafios, tribulações inerentes, né, da nossa jornada cristã. É um convite para nós olharmos para essa corrida. E talvez algumas dificuldades que você tem passado, você vai olhar e vai valorizar essa dificuldade. Vai falar assim, não, é normal. Porque olhando para a história, isso aqui não é nada. Olhando para o que Cristo sofreu, olhando para o que Paulo foi apedrejado. Quantas pedras tu levou? Quantas pedras? Quem aqui de nós aqui levou uma pedrada essa semana? Porque falou de Jesus? Eu não levei. Quem de nós levou uma pedrada literal? Estou falando uma pedra que rolou e deram na tua cabeça. Qualquer lugar do corpo. Esse mês. Quantos de nós levou uma pedrada nesse último ano? Não, pera aí. Eu tenho 41, vou fazer 42 anos. Talvez eu levei uma pedrada quando eu era criança. Mas não foi por causa de Jesus. Foi por causa de nós estávamos brigando mesmo. Eu e os primos, uma pedra voou de lá, outra pedra voou de cá e pegou. Mas por causa de Cristo, quando foi a última vez que tu levou uma pedrada? Aí alguém chama tu de feio, e aí eu não vou mais falar aquela pessoa, nem vou falar mais de Cristo, porque eu estava falando de Cristo e falaram que eu sou feio. Falaram mal do pastor, deixa eu falar mal do pastor, tu não é advogado. Não defenda pastor. Não defenda. Não precisa tu defender Jesus também, tu não é advogado de Jesus.
Ele é teu advogado, tu não é advogado dele. Prega o evangelho aos ouvidos. E se der uma pedrada, se for em palavras, tranquilo. Se for pedra, pedra de pedra mesmo, lembre de Paulo, quantas pedradas ele levou. Então, o primeiro ponto, meus irmãos, que eu quero entrar no texto com vocês essa noite, é o que devemos considerar. Está lá no verso 1, que diz assim, vou ler com vocês ali. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. Até aí. O termo aqui, portanto, meus irmãos, indica aqui no versículo 1, ele faz uma conexão com o que foi dito anteriormente, no mesmo contexto aqui de Hebreus. É como se o autor dissesse, considerando o que foi dito até aqui, ou à luz do que foi dito até aqui. E quando nós voltamos o texto para nos situar do que ele está falando, tem sido dito, nós encontramos a famosa galeria da fé, dos homens e mulheres, a galeria dos heróis da fé, que está ali em Hebreus capítulo 11, né, verso 4 em diante, você pode ler depois se quiser dar uma olhada, vai falar sobre Abel, né, que ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Abel é um desses que está sentado agora, observando a tua corrida. E é um daqueles que correu. Agora, e essa corrida de Abel, você sabe que foi interrompida, foi o primeiro assassinato que houve, Caim matou Abel. Mas mesmo ele estando morto, a palavra diz que o quê? Deixa eu ver se está ali. Tá. Mesmo depois de morto, ainda fala. E fala agora conosco. Essa oferta foi uma oferta agradável a Deus. E ainda fala. Fala hoje e vai continuar falando. Esse é um dos heróis da fé. Pela fé, Enoque foi levado ao fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus havia o levado. E se nós for seguir, meus irmãos, vai falar de Noé, vai falar de algumas mulheres também, vai falar dos homens, grandes homens de Deus e mulheres de Deus, que foram destacados aqui por suas escolhas, e que conduziram eles as suas vidas em obediência, a despeito das consequências, independente das consequências, eles seguiram obedientes ao Senhor. Agora esses personagens, então, meus irmãos, eles não escolheram atalhos. Eles não negociaram a sua fé por causa dos opressores da época. Eles não escolheram o caminho mais confortável, nem o mais vantajoso. Foram homens e mulheres, meus irmãos, que basearam as suas escolhas na fé e na obediência. Eles consideraram mais o porvir do que os prazeres momentâneos. E essa é uma dificuldade hoje, meus irmãos. Porque talvez o prazer momentâneo aguça, como nós estamos vivendo o imediatismo nesse mundo. A gente não aguenta mais esperar 30 segundos o micro-ondas, bota 30 segundos, tu fica em redor do micro-ondas, 30, 22, 21, 20, não vai passar. Parece que demora uma eternidade, 30 segundos. E por causa do prazer e do imediatismo de hoje, meus irmãos, nós não queremos mais pensar no futuro. Para que negar agora, pensando no que há de vir? Mas esses homens e mulheres não, eles pensavam no porvir, em detrimento dos prazeres momentâneos que a vida podia oferecer. Agora o grande desafio, meus irmãos, é a expressão aqui, também nós, que está lá no capítulo 12, verso 1. Ele diz também nós. Ele nos coloca aqui a pé de igualdade agora com esses homens e mulheres. E um alerta aqui sobre a responsabilidade ao qual nós estamos encarregados. Todos aqueles que têm a fé e professam a fé em Jesus Cristo estão encarregados de ter essa responsabilidade. Por isso que ele diz também nós. Na contramão do evangelho que tem se propagado atualmente, do falso evangelho, do outro evangelho, o autor aqui nos chama a considerar a vida desses irmãos que viveram lá atrás. E ele fala agora, há tão grande nuvem de testemunhas,
a qual rodeia-nos tão grande nuvem de testemunhas. E agora ele refere-se então a esses crentes, meus irmãos, que experimentaram uma vida de tribulação e que nem se compara a nossa. Qual foi a última vez que teu irmão tentou te matar porque tu veio na igreja? Tem um irmão meio Caim, quem sabe? Tomara que teu irmão esteja vendo escuta. Mas quem sabe se tem um irmão meio Caim, ele tentou te matar? Não, ele não tentou, porque tu veio fazer uma oferta ao Senhor de adoração. Ele nem tentou. Então você não passou por isso. Eles experimentaram então uma vida de tribulações, de grandes agonias, em nome da sua fé e da obediência. Essas testemunhas não são, meus irmãos, e aqui confunde-se muito. Porque às vezes as pessoas falam assim, ó, cuidado, hein, você está rodeado por um monte de testemunha. E aí essas testemunhas não são as pessoas da nossa cidade. Essas testemunhas não são nossos vizinhos, ou irmãos da comunidade da igreja. Essa nuvem de testemunha, meus irmãos, em termos aqui, refere aos nomes daqueles citados anteriormente, como eu falei. Dos heróis da fé, do capítulo 11. Homens e mulheres que foram considerados heróis da fé por perseverarem até o fim. Colocarem o reino de Deus em detrimento da sua vontade, negar a si mesmo. Então nós somos conclamados a considerar esse estilo de vida dessa multidão de crentes que viveu antes de nós. Uma vida que não está escape de perseguição, tribulação, dores, rejeição. Uma escolha que leva em conta, meus irmãos, a perspectiva da eternidade. Conforme nos ensinou o apóstolo Pedro, ele diz que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Peregrinos é que estamos de passagem. Estamos apenas um tempo aqui de passagem. Não somos daqui. Há uma herança, meus irmãos, que nos foi deixada por esses homens e mulheres. E temos a responsabilidade, então, de passá-las nas gerações futuras. Se nós tivéssemos uma galeria hoje aqui com fotos aqui. A pergunta é, o que você tem feito como cristão? Para que a tua foto ficasse naquela galeria. Uma galeria é isso, uma galeria, exposição de quadros. Será que a tua foto ia estar naquele quadro para, se Jesus não voltar daqui 100 anos, alguém olhar e falar assim, ó, aqui nessa cidade morou meu avô, tataravô, bisavô, que foi isso, fez isso em pró do reino de Deus. Que negou a sua vontade e ele se dedicou verdadeiramente. Será que teríamos nós uma galeria? O autor de Hebreus aqui então escolhe a figura, meus irmãos, de um esporte muito comum na época e muito conhecido de nós hoje, que é uma corrida. E ele agora leva essa ideia, imaginando um grande estádio olímpico, com uma grande arquibancada. Eu queria que você imaginasse esse momento. Imagine então esse estádio olímpico gigante, uma grande arquibancada e uma multidão de pessoas, espectadores ali assistindo essa corrida. Esperando essa corrida acontecer, vendo essa corrida acontecer. E essa corrida não é qualquer corrida, é a nossa corrida. É a minha corrida, é a tua corrida. Essa é a multidão de testemunhas. Que quando alguém, como eu falei, chama você de feio, você já desanima. Fala, ah não, mas tá louco. Ah não, feio não, né? Aí Paulo passa a mão na cabeça e fala assim, pá, pedrada que me deram. Por que não deram a pedrada nesse abençoado aí? Pra ver se ele se levanta. Que não deram pelo menos um chute na bunda e jogaram para fora da cidade. Quem sabe ele se mexia. Essa é a nuvem de testemunha. É aquela oferta que eu pego desanimado. Falo assim, eu vou até dar uma oferta lá na igreja hoje. Ah, mas não sei. Acho que eu não vou dar essa aqui não, vou dar menos. Não. O Abel falando assim, não, cara, eu morri, cara, eu dei a melhor oferta e morri, cara. Meu irmão me matou porque eu dei a melhor oferta. Tu tem como fazer isso, não dá. É cada um, meus irmãos, olhando e comparando. Essa nuvem grande, nuvem de testemunhas, que deram sua vida olhando para nós, esperando que nós corramos. E sigamos o exemplo deles. Esses homens e mulheres santos de Deus estão então nos observando. E nos servindo de encorajamento para a nossa vez de correr. É como se eles estivessem lá torcendo, falando, vai fulano, vai, corre. Você já viu uma corrida de criança que tem aquele pai na beira correndo junto?
Pai sai atropelando todo mundo. Tem duas corridas, a corrida das crianças e a corrida dos pais em redor. Então, vai, corre, fulano. Vai. Caiu, levanta. Corre de novo, corre. Mas sabe que não vai ganhar. Levanta e corre, vai, participa, vai. Talvez ela nem tenha uma medalha de primeiro lugar, tenha só uma medalha de participação. Mas tem alguém motivando, é como se tivessem esses homens e essas mulheres estivessem nos motivando e falando, olha, eu sofri muito mais. Por muito mais e por muito menos você já está abandonando, você já está parando. Já tirou a mão do arado, e aquele que coloca a mão no arado, a palavra diz que não deve olhar para trás. Quem que conhece o que é arado, meus irmãos? Conhece o que é arado? Acho que quase todos nós, né? Colono, nós moramos aqui no interior, mais na cidade interior, então quase todos conhecem. Mas para quem não conhece arado, na minha época, quando eu era criança, lá no Paraná, era um negócio que tinha dois cabos assim, né? E tinha tipo uma pá na ponta, e tu cravava no chão na terra, e na frente um boi ou um cavalo puxando. E ele ia puxando e você ia arando. Só que assim, ó, por que não tirar a mão do arado e olhar para trás? Porque assim, meus irmãos, primeiro que você tem que apertar o arado para arar a terra. Para a terra ir virando, e cavando, e fazendo um valo mesmo assim na terra. E virando. E tu vai numa sequência, vira, volta lá, volta de novo, vai de novo. Agora experimenta tirar uma mão. Primeiro que se tirar uma mão, ela já cai. Porque tu estava apertando aqui. Imagina tu olhar para trás. Continua apertando o arado e olha para trás. Quando tu vê, foi assim, ó. Fez uma curva no meio. Então não pode tirar a mão e não pode olhar para trás. Porque você vai se perder, e é aí que você se perde, é aí que se perde na caminhada. Então definitivamente, meus irmãos, não podemos esperar diferente do que o próprio Senhor Jesus declarou. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Palavras de Jesus. Agora o segundo ponto. O que devemos rejeitar, então? Está lá no verso 1 ainda. Parte B do versículo diz assim: livrando-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Continuando aqui, então, com uma linguagem da corrida, e falando sobre essa corrida e seus aspectos, então, o autor continua fazendo uma sugestão, ou uma exortação, sobre o que devemos rejeitar nesse percurso. O que você não deve fazer nessa corrida? O que você não deve levar nessa corrida? E nós, como cidadãos de Treviso, temos experiência de uma maratona que agora não aconteceu mais, mas uns 2 anos atrás aconteceu ainda. A UPFIL, que os caras saíram daqui até a Serra do Rio do Rastro. Eu não vi ninguém com mochila, ninguém com bagagem para subir a serra. É uma roupa bem fina, uma bermudinha, uma camisa bem fina, nem água, nada na mão, que no caminho alguém vai te dar água. E ó, perna para que te quero. E geralmente quem ganha a corrida não é aquele que sai correndo destrambelhado na frente, sem atenção alguma. É aquele que presta atenção no caminho. E quando você olha a largada aqui, você vê um pelotão saindo na frente e fala assim, esses caras são os vitoriosos. Não, esses caras vão até Lauro Miller. Ou quem sabe até menos. Essa é a verdade. Mas a corrida cristã é uma maratona, então é devagar. É aquele que sai troteando, assim, sai só no trotezinho, bem devagarinho, bem tranquilo. E que parece que não vai chegar. Então aqui, agora ele dá os conselhos do que não levar. Então ele fala agora sobre, dá algumas sugestões aqui, um chamado, uma exortação, ao que nós devemos rejeitar no percurso. Ou seja, numa maratona, corrida de longa distância, ninguém cogitaria carregar, como eu falei, coisas desnecessárias. Tu não ia levar um lanche para fazer na metade do caminho, porque tu não pode parar. Tu não ia levar uma mochila cheia de coberta, porque não vai parar para dormir. Você vai correr. Você tem que perseverar. Então agora ele fala do sobrepeso. E o sobrepeso, meus irmãos, é um grande problema para quem tem um longo percurso para percorrer. E a palavra grega aqui para peso
empregado em muitas versões aqui, ou tudo que nos atrapalha, como o texto fala, refere-se a que é embaraço, a estorvo, tudo aquilo que te estrova, tudo aquilo que te embaraça, aquilo que te atrapalha de correr a corrida com o Senhor, a corrida que te foi proposta. O que tem te embaraçado? O que tem te atrapalhado? O que tem sido estorvo para você caminhar com Cristo literalmente? Ele está falando, aqui a palavra, o escritor, a palavra fala literalmente, livre-se. Está te atrapalhando? Livre-se. Está te embaraçando? Livre-se. Coisas que mesmo à primeira vista não sejam consideradas explicitamente pecaminosas ou erradas, mas que estão te atrapalhando, que pode se tornar um problema na sua caminhada cristã. A princípio parece bênção, tem cara de bênção. Mas depois, com o passar do tempo, você nota e fala, que pedra de tropeço. Quem tropeça na pedra? Quem está caminhando, quem está parado não tropeça em pedra nenhuma. E aí você presta atenção e fala, que pedra, preciso tirar essa pedra do meu caminho. Que embaraço. E Jesus nos advertiu aqui, advertiu seus seguidores aqui, seus servos, dizendo lá em Lucas 21, 34, olha o que ele diz. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências das orgias, da embriaguez e das preocupações desse mundo. E para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Jesus aqui então, meus irmãos, dá uma ideia para nós. Para a gente se cuidar e ter cuidado sobre não deixar as coisas tomarem conta da nossa vida. As preocupações, a libertinagem, a bebedeira, a ansiedade da vida, aquelas coisas que sobrecarregam e acabam te parando na caminhada. Você não para a tua vida para nada, você não deixa de trabalhar, você não deixa de fazer as tuas coisas, tu só deixa de servir a Cristo, só isso. E já está bom, para o inimigo já basta. O inimigo fala isso aí, continue no resto. Mas pare de servir a Cristo. Para quê? Que besteira é essa? Que besteira é essa servir o Senhor? Para que perseverar? Isso é bobiça. Não. Mas lembra, amanhã tem que trabalhar cedo, né? Porque tem que passar lá e pagar por aquele pecado. Um pecado que é pago muitas vezes ainda. O apóstolo Paulo nos ensina então algo semelhante. Ele diz lá em Colossenses 3, verso 8 e 10. Ele diz assim, Colossenses, capítulo 3, 8 e 10. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e com as suas práticas. E se revestiram então da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Então agora aqui, meus irmãos, Paulo aqui dá mais uma ideia também. Não volte às práticas do velho homem. Você está correndo uma corrida com Cristo, você é nova criatura. Ele te chamou para essa corrida. Ele te preparou. Agora não volte às práticas do velho homem. Uso de palavras torpes, uso de práticas erradas. Mas vocês se revistam do novo homem. Também Tiago deu a seguinte ordem para nós, dizendo assim, em Tiago capítulo 1, verso 21. Portanto, livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. E aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O apóstolo Pedro também diz o seguinte, lá em 1 Pedro capítulo 2 e 1.
Livre-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Então o Novo Testamento, meus irmãos, é repleto de exortação e conselho do que devemos nos livrar para essa caminhada. Se nós pegar essa lista de conselhos aqui e começar a botar em prática, meus irmãos, vai ver que a tua caminhada vai se tornar mais leve. Então é repleto de conselhos aqui e exortações do Novo Testamento sobre não se deixar levar pelos embaraços da vida terrena. Agora eu ousaria dizer, meus irmãos, que quase tudo aqui nessa vida pode servir de uma grande distração ou atrapalho. Quase tudo. Na nossa corrida cristã pode tudo nessa terra, meus irmãos. Se for levado ao excesso, vai te atrapalhar. Assim como se você negligenciar, vai te atrapalhar na caminhada com Cristo. Tanto o excesso como o não fazer. Não participar, parar. O fato é que essas coisas boas e inofensivas podem se tornar muitas vezes ameaças e lutar contra o desempenho do cristão na sua corrida de fé. O pecado que nos rodeia de tão de perto, meus irmãos, a qual o autor cita aqui, tem a forma de muitos aspectos, de várias formas. Muitas formas. O primeiro grande passo aqui nessa luta é reconhecer o poder do pecado. E o poder que o pecado tem para destruir o homem. Que muitas vezes a gente desacredita. A gente fala, não vai ter influência nenhuma. Não, ele vai influenciar. E ele tem poder para destruir o homem. Subestimar então a vileza do pecado e o poder da maldade do pecado, meus irmãos. O que ele pode levar um homem à destruição, ao afastamento eterno de Deus. Isso é o primeiro ponto que nós temos que olhar. Todo aquele que é alistado, escrito nessa grande corrida, maratona com o Senhor, ele precisa estar ciente desse embate contra o pecado. O pecado é aquele que você está correndo e ele... Talvez alguém não vai lembrar aqui, mas teve uma corrida, talvez aqui no Brasil, há muitos anos atrás, os mais velhos aqui vão lembrar, que teve um cara que estava fantasiado de alguma coisa. Escocês, eu acho, talvez. Que o cara estava correndo em primeiro lugar para vencer a maratona. Ele chegou e saiu do nada da plateia, assim, ó. O pessoal que estava na beirada e deu um empurrão no cara e derrubou o cara. Do nada ele fez isso. Para impedir o cara de vencer. O pecado é assim. O pecado é você estar caminhando essa corrida e parece que está tudo tranquilo. Uma brisa suave e fala assim, ó, agora eu peguei uma descida. Uma coisa boa. Agora a descidinha, agora é só deixar ir. É só largar em ponto morto e deixar ir. Oh, coisa boa. Glória a Jesus. Que caminhada boa é essa? Está de leve, está de boa. De repente o pecado vem do nada. E te dá um jogo de corpo e te lança lá no meio do mato. Com as pernas viradas para cima no meio do capim lá. Tu fala, oh, do nada, cara. Não, mas... Isso aí parecia tão pequeno, esse pecado parecia uma coisa que nem ia me atrapalhar. Te derrubou e chegou no meio do mato. É esse o exemplo aqui que o escritor está dando do pecado. Que nós não podemos levar em conta e dizer que não, mas é só um cara fantasiado lá na beira. Estou correndo aqui, não dá nada. Quando tu se distraiu, ele vem e te derruba. Te atrapalha. Você pode se levantar, vai correr de novo, vai. Mas te atrapalhou, te atrasou. Então nós precisamos estar cientes, meus irmãos, da realidade que vivemos diariamente. As lutas e confrontos ferrenhos contra a nossa carne também. E as tentações que resultam da natureza caída do ser humano. Da nossa natureza caída. Apesar de sermos regenerados em Cristo, meus irmãos, é fato que ainda estamos com as inclinações para o pecado. Isso é ser maduro em Cristo. Isso é ser maduro, é entender a tua fraqueza, entender a tua dificuldade. É entender que você é limitado mesmo. É entender, meus irmãos, que então a inclinação do pecado ainda habita em nós. Até o grande dia da glorificação, meus irmãos, ainda seremos influenciados pelo pecado, ainda seremos atacados pelo pecado, seremos tentados pelo pecado. Isso é algo que vai nos atrapalhar na nossa caminhada, então precisamos estar vigilantes. Até o dia da grande glorificação, o grande dia, meus irmãos, em que seremos transformados, libertos definitivamente da presença do pecado. Vai chegar esse dia, mas até esse dia chegar, meus irmãos, enquanto isso lutaremos contra esse mal.
Diuturnamente você vai lutar contra o pecado. Mas o bom é que você não está sozinho. Agora você tem o Espírito Santo. E Ele te ilumina, Ele te direciona, Ele te avisa. O problema é que às vezes a gente fala, não, acho que não é tão problemático assim. É só um vezinho, é só um pouquinho, e aí vai para frente e o negócio dá errado. Aí vemos que atrapalha mesmo. E nos afasta do Senhor. Afasta essa corrida. Talvez alguma coisa tenha acontecido e tenha te afastado da corrida do Senhor. E você não tem visto isso. Mas o Espírito Santo tem te mostrado e vai te mostrar cada vez mais. Terceiro ponto, meus irmãos, como devemos correr essa corrida? E corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta ainda no verso 1. Ali no capítulo 1, no capítulo 12, no verso 1 ainda, ele diz isso. E corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. A palavra grega traduzida aqui para carreira, meus irmãos, vem do termo agonia. Dá-nos a ideia aqui de esforço agonizante, ou seja, uma corrida que exige esforço, até o nível da agonia, até o ponto da cãibra. Mais uma vez, então, a Escritura que apresenta um desafio envolvidos aqui no discipulado de Jesus. Seguir a Jesus não é sinônimo de vida fácil, ou isenta de dores e de esforço. Você foi salvo? Eu creio, meus irmãos, se você foi salvo, salvo para sempre. Você não vai perder a salvação porque não foi tu que se salvou. Foi Jesus que fosse tu, meu Deus do céu, perdia 3 vezes por dia. Glória a Deus que foi Ele que nos salvou. Glória a Deus por isso. Glórias a Jesus por isso. Mas agora, meus irmãos, nós temos nova vida. E agora essa vida é caminhar com Cristo. Essa corrida é com o Espírito Santo junto. E depende de esforço nosso. A salvação não é por esforço. Você não foi salvo por esforço. E nunca será. Ninguém é salvo por obras. Mas agora você está passando nesse processo de santificação. E esse processo de santificação é você e o Espírito Santo que exige esforço da tua parte. Se você não se esforçar, irmão, você vai parar. Você vai sentar na beira do caminho e vai ver as pessoas passando na corrida. E fala assim, não, mas fulano, olha ali. Como está maduro. E começou, nossa, bem depois de mim, olha ali. Olha o fulano, olha o Beltrano, olha a Beltrana. Está cada dia mais parecido com Cristo. Cada dia mais parecido com Cristo, tem perseverado. E talvez vai olhar e falar assim, não, que luta. Não sei como é que aquele irmão ele vai para a igreja, mas o irmão está sempre na prova, sempre na luta, mas está lá perseverando. Na caminhada. Então somos chamados, meus irmãos, a um modelo de vida que exige, então, resolução e dedicação. Não há espaço para dúvida ou mornidão nessa corrida. Uma corrida executada de forma constante, sem desfalecer. E por isso que muitos desfalecem, muitas vezes, meus irmãos, porque é pregado outro evangelho. Um evangelho que, tu só vai vencer. Sabor de mel. Só sabor de mel. E aqueles que te viram passar na prova e não te ajudaram ainda, vão ver. Não, meus irmãos. E aí quando tu passa na prova, fala, não era só sabor de mel, não. Tinha um pouquinho de amargo ali. Tinha um pouco de dificuldade. A luta da fé, então, meus irmãos, aproxima-se de nós. Essa luta, ela nos fortalece através da fé, melhor assim dizendo. Não podemos, então, contornar, meus irmãos, a prova. Não podemos mudar, pegar um atalho, pegar um outro caminho para ficar mais leve. Não vou por aqui porque aqui é subida, eu vou por ali por um outro atalho. Nesse sentido, então, eu destaco, meus irmãos, o aspecto da luta resultante da nossa fé. É evidente, então, meus irmãos, que há uma situação que... Há situações que todos os homens estão sujeitos. Como eu falei aqui no início. Você pegou uma gripe, teu vizinho também pega. Aquele que não é cristão também vai pegar. O ateu vai pegar a gripe também. Normal. E essas também são guerras, meus irmãos, da vida que devem ser enfrentadas com fé. Com as lentes da fé. Mas há então um aspecto mais específico da perseverança aqui na carreira, na corrida cristã aqui. As consequências advindas, meus irmãos, do posicionamento da fé em Jesus. Toda decisão que tomamos em nome da fé e do Evangelho trará resultados desafiadores.
Quando você toma uma posição, realmente vai vir desafio. Primeiro desafio, como eu falei aqui no início, é você mesmo. É o teu eu. Então eu falo, não, tu tá pegando muito pesado, vai mais de leve. Psst, corre menos. Ó, é demais. Depois alguém vai vir falar para você também e falar assim, acho que tá demais, hein? Dá uma segurada aí, tá correndo muito. Vai ter várias oposições quando você se posiciona. Então são essas experiências, meus irmãos, que devem ser vividas com exemplo de fé. E com exemplo de fé dos nossos irmãos do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Eles tiveram esse exemplo de fé, eles enfrentaram essas guerras, meus irmãos, baseado no posicionamento de Jesus. Os do Antigo Testamento esperavam aquele Jesus, aquele Messias. Os do Novo Testamento já estiveram com Jesus. Assim como nós estamos hoje vivendo em Cristo. Quarto ponto aqui, meus irmãos, para nós encerrar. Para que devemos olhar então? Para quem devemos olhar, melhor assim. Verso 2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Verso 3. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Cansou? Desanimou? É simples o que ele está falando aqui. E prático. Olhe para aquele que suportou. Olhe para os seus pecados que foram perdoados. A referência aqui então, meus irmãos, aqui é o coração do texto para nós finalizar nessa noite. A referência que devemos ter aqui na nossa jornada então, durante essa corrida aqui, o nosso foco deve estar unicamente em Jesus. É nele. O autor que dá razão para tudo isso. Durante essa corrida então, se perdemos o foco e não ter os nossos olhos fixos em Jesus, meus irmãos, estaremos propícios a considerar muitas outras coisas que nos levarão à queda, ao fracasso e ao afastamento do Senhor. A palavra grega usada aqui para traduzir o termo autor aqui pode significar líder, pioneiro, o primeiro. Jesus é aquele então que forneceu a inspiração para todos os santos, como eu falei do Antigo e do Novo Testamento, que eles deviam percorrer até o fim. Assim como foi inspiração para eles, é inspiração para nós, meus irmãos. Essa é a maior inspiração. É você correr a corrida cristã sabendo que Jesus já percorreu. Saber que Jesus já venceu essa corrida. E que Ele nos chama para percorrer agora também. E é percorrer com alegria, meus irmãos, como Jesus diz aqui, né? Como a palavra diz que Ele percorreu. O escritor aos Hebreus diz que percorreu com alegria de que lhe fora proposta. Ele não se importou com a vergonha, com a humilhação na cruz, pois ele tinha em vista a salvação de um povo. E esse povo somos nós. Então devemos ter sempre, meus irmãos, em mente, para qual destino você está caminhando? Qual destino você está caminhando? Qual é o objetivo dessa corrida? Você acha que hoje você veio num culto em vão? Você acha que você está aqui só porque tu veio hoje? Não, eu vim só para cumprir um horário, porque domingo não falha, eu tenho que ir no culto. Não. Qual é o destino que você tem caminhado? Para qual destino você tem pensado em caminhar? Nas coisas propostas dessa terra ou nas coisas eternas? Aqui nós temos um grande tesouro, então, para a nossa caminhada cristã, meus irmãos. Considerar o porvir como inspiração para lidar com a cruz de cada dia. Quando você desanimar, você pensa no porvir. Quando você se cansar, pensa no porvir. Quando você se cansar mais ainda, leia a palavra, ore e olhe para Jesus. Jesus suportou a cruz aqui considerando como alegria. E seus discípulos devem ter o mesmo comportamento, o mesmo raciocínio, a mesma inspiração. Todos nós
já experimentamos na prática, meus irmãos, o erro que é de desviar os olhos de Jesus e viver a frustração do desânimo. Quem de nós não teve essa experiência de tirar os olhos de Jesus e começar a viver as frustrações desse mundo? Sempre que depositamos as nossas expectativas em outras pessoas, tiramos os olhos de Jesus e desanimamos. Se você colocar as suas expectativas em mim como pastor, é o pastor. Irmãos, eu sou um homem falho, pecador, dependente da mesma graça e misericórdia que você. Ore por mim. A diferença é que eu falo e que você escuta. Quem dera eu estivesse sentadinho e você pregasse. Que seja assim, a próxima vez você pregue. Que eu quero ser exortado e corrigido pelo Senhor. Encorajado a correr essa corrida. Toda vez que nós depositamos nossa expectativa no dinheiro, o dinheiro acaba. Toda vez que nós depositamos nossa expectativa na saúde, na carreira profissional, ou em tantas outras coisas, meus irmãos, cedo ou tarde descobriremos o desprazer da decepção. Quer ter esperança nessas coisas que passam, e não ter os nossos olhos fixos em Jesus. É em Jesus. Está desanimado? Foque os olhos em Jesus. Olhamos demais, meus irmãos, para as estatísticas. Olhamos demais para as notícias. Olhamos demais para as instituições. Olhamos demais para os líderes. Olhamos demais para os nossos pecados. E o termo fixar os olhos aqui, então, significa olhar sem distração. Quando nos distraímos, meus irmãos, logo vem o desespero, logo vem o desânimo. Quanto mais nos distraímos, meus irmãos, quanto mais distraídos e focados em coisas ou pessoas que não são o Senhor Jesus, mais propenso ao cansaço espiritual nós estamos. Correr sem distração, focados em Jesus, focados na eternidade, dando ao futuro o valor que lhe é devido, não só as coisas dessa terra. Esse tempo eu conversei com uma pessoa de idade avançada, e ela disse algo para mim maravilhoso. Ela disse assim: eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas eu sei de uma coisa: a minha eternidade está próxima, e um dia irei de ressuscitar. E eu falei: irmão, eu quero te encontrar lá. Essa é a esperança, meus irmãos. O problema é que nós somos novos demais. Aí nós estamos se esforçando, nós estamos vencendo, nós estamos pegando tudo, esquecemos da eternidade. Aí quem sabe quando nós chegar na velhice, se lá chegarmos, aí nós começamos a pensar mais na eternidade. Quer lembrar da eternidade? Converse com uma pessoa mais velha um pouco. Converse com alguém que esteja enferma. Você vai ver essa pessoa não pensando mais no agora, pensando no porvir. Seremos tentados, meus irmãos, então, em muitas distrações. E eu quero finalizar por aqui. Durante a nossa peregrinação nessa terra, seremos tentados. Enfrentaremos muitas adversidades que nos tentarão a desviar os nossos olhos de Jesus, a apelar para outros recursos, para outros modelos. Virão questionamentos como: será que vale a pena correr essa corrida? Quem sabe esse já foi um questionamento teu. Será que ganhar dinheiro não é melhor? Será que falar a verdade sempre não me trará prejuízo em algum momento? A perseverança, então, meus irmãos, em meio de tantos desafios, depende de como estamos olhando e quanto estamos com os olhos fitos em Jesus. O quanto você tem fixado os olhos em Jesus. Nessa última semana, o quanto você pensou, o quanto você se dedicou, o quanto você orou, o quanto você leu, o quanto você falou, o quanto você viveu em prol do reino. O quanto nós vivemos em prol do reino. O termo pense bem ou considere atentamente dá-nos aqui um conselho para onde olhar e quem ter como referência enquanto lidamos com esses embates da vida cristã. Além da multidão de santos que nos
assistem na arquibancada, meus irmãos, temos o dever de considerar o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao enfrentar todas as oposições e dificuldades dessa vida. Aí, diz assim, para que não se cansem e nem desanimem, eu finalizo aqui agora. Essa é a razão, meus irmãos, de manter os olhos unicamente em Jesus. Final do verso 3. Para que não se cansem e nem desanimem. Esse é o conselho. Fechou. Quer correr? Permaneça correndo. Se livre dos pesos, dos atrapalhos, embaraços, tudo aquilo que te atrapalha na caminhada. Lembre que você é uma nova criatura. É um novo ser, você nasceu de novo em Cristo. Viva para Cristo, viva as novas coisas, as coisas velhas se passaram, deixa para trás. Ah, mas há uma luta e não está negando que há uma luta entre você e a carne. Há uma luta contra o pecado, a inclinação que escolhe, como disse Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas agora insista em caminhar e percorrer a caminhada com Jesus, para que não se canse nem desanime. Olhe para Jesus, seu alvo. Está desanimado? Olhe para Jesus. Está cansado? Olhe para Jesus. Essa é a razão, meus irmãos, de manter os olhos unicamente em Jesus. Agora a pergunta é, que diríamos diante de uma situação que tem nos levado à exaustão emocional e espiritual? Qual seria o nosso comportamento diante de ameaças? Qual seria o nosso posicionamento diante de um dilema envolvendo a nossa fé? Como seguir adiante depois de uma traição? Todas essas são circunstâncias, meus irmãos, que, em exemplo aqui, nós podemos seguir o exemplo de Jesus. Seus ensinamentos são essenciais para que a nossa postura seja verdadeiramente cristã diante de qualquer circunstância que possa acontecer conosco, durante essa corrida, durante essa caminhada. O contexto, meus irmãos, é de consolação, de encorajamento, e é como se ele dissesse, irmãos, eu sei que vocês estão passando por grandes provações e tribulações, naquele tempo, contemporaneamente falando, mas vivam com a expectativa de que estão sendo assistidos pelos santos, que viveram no passado e façam como o Senhor Jesus fez. Essa é a expectativa a qual Ele está nos dando aqui. Não se importem com as ameaças, com a vergonha. O escritor aqui viu o futuro, viu a alegria do futuro. Ele venceu fazendo isso. E Ele nos deixou o exemplo de como devemos enfrentar nossas guerras. Corra e corra com os olhos fixos em Jesus. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor nos dê graça, Pai, nos dê força, nos dê direcionamento, como o Senhor falou na tua palavra nessa noite, Pai. Eu oro aqui, Senhor Deus, pelos meus irmãos e irmãs que aqui estão, por aqueles que vão ver essa transmissão esse culto através da transmissão, Pai. Que o Senhor venha levantar aqueles que estão caídos, aqueles que estão parados e olharam para as circunstâncias desse mundo, aqueles que estavam com os olhos fixos, mas nas coisas dessa terra que hão de passar, ou talvez em pessoas, tiveram sua esperança frustrada, porque colocaram a sua esperança em pessoas, colocaram a esperança em objetos, quem sabe colocaram a esperança num novo emprego, a esperança num casamento, agora eu vou casar e a minha vida vai ser feliz para sempre. E vieram as dificuldades. E talvez essa pessoa esqueceu, Senhor Deus, do Senhor. Esqueceu e parou de olhar para o Senhor. Esqueceu e parou de olhar e focar no Senhor, que nos direciona a corrida.
O Senhor nos ajuda a seguir perseverante nessa corrida. A seguir perseverante fazendo a tua vontade, Pai. Eu oro por cada irmão e por cada irmã nessa noite. Eu oro para que nós, Senhor, venhamos perseverar na tua presença, para que nós venhamos, Senhor Deus, seguir a tua vontade, fazer aquilo que te agrada, não aquilo que a nossa carne quer, não aquilo que o pecado que nos rodeia tenta nos fazer, Pai, mas que façamos a tua vontade, que nossos olhos estejam fixos no Senhor, Pai, cumprindo a tua vontade. Pai, eu oro, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos adorar o Senhor, meus irmãos. Fique de pé, vamos adorar o Senhor.